Bom, às vezes você precisa de uma determinada resistência elétrica e você não consegue encontrar um resistor que tenha aquele valor de resistência elétrica, certo? Quando você vai compor um determinado circuito, você precisa de uma resistência e você não tem uma resistência, você não tem um resistor que tenha aquela resistência. Então, uma forma de você superar isso é você associar resistores. Quando você associa resistores, você pode você pode gerar resistências diferentes. Juntando dois resistores, você vai gerar uma resistência que é diferente. E a resistência que você vai obter depende de como você vai associar os resistores que você tem. Então, existem basicamente são duas formas de se associar resistores. Você pode associá-los em série ou você pode associá-los em paralelo. Nós vamos começar aqui então estudando a associação em série. É muito simples você definir o que é uma associação em série. A gente diz que resistores estão associados em série quando eles estão dispostos de tal forma que eles fornecem um único caminho para a corrente elétrica passar. Então, vocês observem aqui, os resistores foram colocados de tal maneira que só existe um caminho para a corrente elétrica passar. Ou seja, a corrente que passa em R1, R2, R3, R4 e R5 é a mesma. É a corrente que sai da bateria e que aqui a gente está chamando de I, certo? Perceba que este terminal do resistor R1 está no potencial positivo da bateria, enquanto que este terminal aqui está no potencial negativo da bateria. Ou seja, deste ponto para este, existe uma DDP entre este primeiro ponto e esse segundo ponto, existe uma DDP U, que é a DDP total, ok? É óbvio que eu posso dividir essa associação em trechos. Então, ao atravessar daqui para cá, eu vou ter uma queda de potencial que eu vou chamar de U1. Ao atravessar daqui para cá, eu tenho outra queda de potencial que eu vou chamar de U2. Daqui para cá, U3. Daqui para cá, U4. Daqui para cá, U5. Perceba que esses 5 resistores juntos, eles vão produzir um efeito que pode ser representado por um único resistor que eu vou chamar de equivalente. Ou seja, existe um resistor chamado de resistor equivalente que ele produz o mesmo efeito que esses 5 resistores combinados dessa forma. Esse resistor é chamado de equivalente. O que significa dizer que ele produz o mesmo efeito? Significa dizer que quando esse resistor é equivalente, ele é submetido à mesma DDP que esses 5 resistores são, ele gera a mesma corrente que tem nesse circuito, ok? Então, o nosso trabalho aqui vai ser calcular a resistência equivalente desses 5 resistores. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso pensando da seguinte forma: se entre este ponto e este a DDP é U, então eu posso dizer que U é igual a DDP do resistor 1 mais a DDP do resistor 2 mais a do 3 mais a do 4 mais do 5, né? É isso. Tem uma DDP aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ao andar daqui para cá, eu atravesso todas essas DDPs. Todas essas DDPs são iguais a U. Contudo, de acordo com a primeira lei de Ohm, a DDP no resistor 1 é igual à resistência dele vezes a corrente que passa por ele. A DDP no resistor 2 é a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. A DDP no resistor 3 é a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. A mesma coisa para o resistor 4 e a mesma coisa para o resistor 5. Se nós usarmos essas expressões aqui, a gente vai ter então que U é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 vezes I. Ou seja, existe uma resistência equivalente, neste caso dada por essa soma,
que se eu substituir esses 5 resistores por esse único resistor equivalente, ele vai produzir a mesma corrente quando for sujeito à mesma DDP. Então, neste caso aqui, perceba que a resistência equivalente é obtida simplesmente somando os 5 resistores que eu já tinha. Então, se isso aqui é 1 ohm, isso é 1, isso é 1, isso é 1, isso é 1, a gente tem uma resistência equivalente aqui de 5 ohm. Quer dizer que esses 5 resistores trabalhando juntos, eles equivalem a um resistor de 5 ohm. Se você tiver, então, um caso mais geral, onde a gente tem N resistores, a resistência equivalente, então, é simplesmente a resistência do primeiro, mais a resistência do segundo, mais a resistência do enésimo. É assim que você vai determinar a resistência equivalente de resistores que estejam associados em série.